Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de pintura com agulha. A gente está, eu acho, na aula 11, faz tanto tempo que eu não aparecia que eu me esqueci, mas acho que é a aula 11. E desculpem pela demora, dessa vez eu realmente demorei para aparecer. Acho que minha carreira como youtuber vai ficar um pouco comprometida com esse meu comprometimento com o canal. Mas em todo caso, eu terminei aqui a outra metade da FIB que eu tinha ficado devendo para vocês. E na aula de hoje a gente vai fazer três coisas, basicamente. A gente vai bordar o nome da FIB, a gente vai fazer os bigodes dela e alguns pontinhos de reflexo que eu tinha comentado que a gente ia fazer. E essa então vai ser a nossa última aula antes do acabamento. Então na próxima aula a gente não vai mais fazer pontos, a gente vai só terminar o bordado para ele ficar bonitinho, para a gente pendurar na parede, ou dar para um amigo, ou não sei, o que vocês quiserem fazer com o bordado. Então dito isso, se vocês estiverem prontos, a gente pode começar. Então a gente vai começar fazendo os bigodes, e não só os bigodes, também tem as sobrancelhas, né? Tem algumas sobrancelhas que saem aqui em cima dos olhos, a gente vai fazer também isso. E para fazer essas duas partes, a gente vai usar a linha branca, que é a B5200. Antes de começar, já vou avisar uma coisa, a gente não faz todos os bigodes e todas as sobrancelhas, porque são muitas, tá? Se a gente for fazer tudo isso, vai ficar muito carregado o bordado e não vai ficar legal. O que eu faço normalmente, eu faço 3 bigodes de cada lado e eu faço 2 sobrancelhas. E a gente tem que marcar, lógico, com a nossa caneta onde a gente vai fazer. Então eu vou marcar mais ou menos nos pontinhos aqui onde a gente fez, onde teoricamente saem os bigodes, eu vou marcar 3 bigodes saindo. E quando vocês forem marcar com a caneta, façam bem de leve, porque pode acabar desfazendo alguns pontos que vocês fizeram aqui, tá? Então, eu vou fazer um reto para cá, vou fazer um outro mais para baixo, assim. E o outro vai começar aqui mais perto do nariz. E eu vou fazer ele descendo assim. E do outro lado eu vou fazer parecido. Não precisa exatamente obedecer o que está na foto. Eu vou fazer de novo, então, um outro bigode saindo aqui. Sim. Esse aqui um pouquinho mais para baixo. E um outro aqui no meio. E depois eu vou marcar as sobrancelhas. A gente vai começar fazendo os bigodes. Então a gente vai tirar um fiozinho aqui e vai fazer aquele mesmo ponto que a gente fez no contorno das orelhas e que a gente fez no exercício também, o ponto trás. Então vamos começar a fazer o primeiro bigode aqui. E assim desse jeito vocês façam também os outros bigodes. Eu vou dar uma cortada no vídeo para dar uma acelerada. Pronto, acabei os bigodes. Vocês podem ver que tem bastante a marca da caneta, né, que a gente fez. Mas não se preocupem, né? Lembrem que depois que a gente terminar, a gente vai tirar toda essa caneta que está por baixo e essas tintas todas vão sair. Vamos fazer então algumas sobrancelhas. Olhando aqui pela foto, eu vejo que elas partem dessas duas manchinhas escuras que ela tem aqui na cabeça. Então vou fazer aqui 2. Eu faço sempre um curtinho, um comprido. Então vou fazer um curtinho aqui e um pouco mais comprido aqui. E do outro lado vou fazer parecido. Então vou fazer um curtinho aqui e um mais comprido aqui. E a gente vai bordar eles do mesmo jeito que a gente fez os bigodes. E de novo vou dar uma cortadinha no vídeo, eu já volto com o resultado pronto. Bom, feito isso a gente vai fazer agora alguns pontos de reflexo. Como eu tinha dito algumas aulas já atrás, como tem essa luz forte que bate aqui na parte esquerda do rosto dela, tem algumas regiões que são realmente muito brancas, por exemplo aqui no nariz, aqui no canto do olho também. Então a gente vai fazer alguns pontinhos com essa mesma cor branca, B5200, para dar uma indicação que tem um reflexo batendo ali. A gente tem que tomar cuidado para não fazer muitos desses pontos, senão vai começar a ficar um pouco estranho. Eu vou fazer alguns pontos aqui no nariz dela, na divisão da parte de marrom claro para o marrom escuro, e aqui no canto do olho eu vou fazer alguns pontinhos também. E esses pontos tomem cuidado para fazer sempre na direção da pelagem também, senão vai parecer que é um dos pelos que a gente fez aqui, um bigode ou então uma sobrancelha.
Então, acho que aqui no nariz está o suficiente. Eu acabei até fazendo um pouco mais do que eu pensei em fazer, porque eu vi que não está ficando tão exagerado esse reflexo, ele meio que se encaixa bem aqui. Então vou fazer mais alguns agora aqui no cantinho do olho. Aí tá bom. E aqui eu tô vendo que tem alguns reflexos também na parte da cabeça dela, no meio das manchas. Então aproveitar que eu tô fazendo, eu vou fazer também alguns reflexos ali. Eu acho que tá feito os reflexos. Eu comecei a fazer mais alguns aqui em cima, que eu vi que também tinha. Mas eu parei no momento que eu vi que poderia começar a se confundir com pelos. Então a gente não quer que esses pontos brancos pareçam pelos grisalhos. Então por isso que tem que usar com bastante parcimônia esses pontos de reflexo. Aqui, do jeito que tá, eu acho que deu para entender bem que é o reflexo da luz batendo e não pelos brancos. Feito isso, a gente pode ir para a última parte, que é abordar o nome, né? O nome a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez os bigodes, usando o ponto atrás. E para fazer o nome, eu uso o fio preto, que é o 310. E a gente pode começar bordando. Eu vou fazer o P aqui junto com vocês, depois eu vou cortar o vídeo. Uma coisa importante é que conforme a gente vai bordando, a gente vai esticando esse tecido para ele ficar um pouco mais firme. E é possível que as letras elas fiquem meio que na diagonal, um pouquinho torto. Tentem, antes de começar a fazer o nome, esticar o tecido de maneira que as letras fiquem mais retinhas. Mas se por acaso não ficarem, não se preocupem. Bordem exatamente em cima da linha aqui, que depois quando a gente for recolocar o tecido no bastidor, na parte do acabamento, a gente dá um jeito de deixar o texto retinho de novo. E para fazer as letras, eu recomendo que façam pontos bem pertinhos um do outro, porque é uma parte que se destaca bastante no bordado e pontos muito compridos eles acabam ficando um pouco feios, tá? Então vamos fazer com paciência e pontos bem curtinhos. Então aqui está feito o P. Eu vou dar uma cortada no vídeo para fazer as outras letras, mas é exatamente a mesma coisa. Então a gente se vê daqui a pouquinho. Pronto, voltei aqui com a FIB bordada. Para vocês terem uma ideia de tempo, de quanto tempo eu levei para fazer esse nome, foi exatamente 17 minutos. E eu já tenho uma certa prática, então eu faço um pouco mais rápido, só para vocês saberem que é uma coisa que leva tempo mesmo. Então faço com calma esse nome, faço pontinhos bem curtinhos, vai demorar um pouquinho, mas vai ficar legal no final. A princípio, o nosso bordado ele tá pronto, a gente não vai mais fazer pontos. Eu digo a princípio porque normalmente depois que eu tiro as linhas guia que estão por baixo, sempre tem um lugarzinho que outro que ficou faltando um ponto, que ficou um buraco, então eu dou mais uma retocada, mas como eu disse, a princípio a gente não vai mais fazer nenhum ponto nesse bordado. Bom, para essa aula a gente vai ficar por aqui e então a gente vai se ver na próxima e última aula, que é a aula de acabamento. E eu agradeço vocês por terem ficado até o final dessa aula. Se inscrevam no canal caso ainda não tenham feito, deixem um like aqui no vídeo e até a próxima aula.